Esse tema, ele é um tema muito interessante, porque quando a gente passa por alguma dificuldade, e essa dificuldade pega a gente na vida, né? Ela pega a gente E às vezes pega a gente criança, a gente cresce com ela, a gente vira adulto com ela. Que é às vezes a gente já nasce com isso. A gente não sabe de nem por quê. Se é uma coisa espiritual, se não é, e é isso que a gente vai conversar. Qual é a linha? Onde é que começa e termina um ou outro? Onde é que eles se intercalam? Onde é que existe uma simbiose? Onde é que... Será que tudo é exatamente influência também? Será que a nossa personalidade, ela atua e responde em que lugar? Até que dimensão? Até em que situação? Que a nossa espiritualidade iria responder? Então essas são perguntinhas que eu vou colocar aqui hoje. E antes de fazer uma coisa para vocês, eu não estudo aqui, deixa eu só botar uma coisinha aqui atrás, porque não está assim uma imagem ali atrás, mas tudo bem. Eu estou estudando, né, medicina, e eu adoro quando falam, e hoje falaram, todo dia eu falo, esse assunto aqui. Nós não sabemos ainda, não se sabe por quê. A mulher está com hipertensão gestacional, não se sabe por que isso acontece. A pessoa está com não sei o quê, a pessoa está com uma dificuldade. Veja isso, que interessante. Às vezes eu me pergunto 1000 vezes, onde mora a tristeza? Onde mora a depressão, por exemplo? Onde é que ela está? Pensa comigo, onde ela está fisicamente? Se você sentiu tristeza profunda agora, onde exatamente ela está no seu corpo? No peito, na cabeça, no estômago? Ah, não, calma. Estou falando cientificamente primeiro. Não existe um diagnóstico medido de tristeza. Você sente e sabe que ela está lá, mas você não consegue pegar ela, não dá para fazer uma cirurgia e tirar a tristeza. Não dá para fazer um raio-x e ver ela acesa no canto do cérebro. Se você for Não existe diagnóstico para tristeza. Não tem. É uma conversa, é paciente, psicólogo, psiquiatra, que o paciente relata tal, mas não tem diagnóstico. Por quê? Até você tem uma ideia, mas não tem um diagnóstico base, não tem perfeição. Porque quando você está com, sei lá, com triglicérides alto, quando você está com a PA alta, quando você está com a glicose alta, quando você está com um monte de coisa, algumas falhas em algumas proteínas, você vai lá, faz um exame de sangue, o médico faz 10 exames de sangue em 10 lugares diferentes, os 10 locais falam aqui, ó, sua, sei lá, proteinúria, sua PA, vai dar em todos os lugares. Vai dar. Se você for em 10 psicólogos diferentes, 10 psiquiatras diferentes, eles não vão poder diagnosticar você da mesma forma. Ele vai até falar, realmente você tem isso, nós não sabemos o grau, não tem uma régua para medir, olha, o grau é 300 unidades por não sei quanto, não tem. Isso é uma coisa que fica em aberto. É etéreo, não é palpável. Existe tão forte, ou até tão forte que dá vida àquilo que é palpável. Os transtornos, esses nós vamos falar aqui hoje, mentais, todos eles nos deixam doentes. Quer dizer, o que é etéreo, o que não é medido, o que não é pego, adoece o que é medido. Cadê o exame? Não tem. E a psiquiatria é uma das únicas áreas da medicina onde o diagnóstico é sindrômico. Ou seja, sintomas baseados em comportamentos e relatos subjetivos. Não tem marcador biológico para depressão. Não tem exame para ansiedade. Não tem tomografia que mostre o transtorno bipolar. Não tem. Você pode ver alterações, nível de serotonina, dopamina, cortisol, mas isso não. E aí você fala, a mente não cabe num tubo de ensaio. No entanto, então não é real. Ela é mais real do que o próprio corpo. Porque uma boa mente cura, uma boa mente mata. Uma mente não equilibrada mata. Agora vem a parte que a gente não consegue entender. Se parte desses sintomas, em alguns casos, além de serem etéreos, e são de origem espiritual pessoal, né, tiverem outra coisas que a gente não entende ainda.
Onde é que começa o nosso comportamento? Se ele não é medido no nosso corpo, se não é medido em algum lugar. Tá? Será que o que a gente chama de transtorno mental, na verdade, pelo menos parcialmente, seria um aspecto, um assédio de dois tipos? Assédio por baixa frequência, onde não tem espírito, mas é assédio porque a região é tóxica e ela impulsiona o comportamento. E assédio por, ao também manter-se na frequência mais baixa, encosta o espírito. Uma influência de espíritos em sofrimento que estão acoplados ao campo mental dessa pessoa encarnada. E tem muitos casos de pessoas assim, que não tem explicação. Elas chegam, não sabe nem por que adoeceu. Então a gente vai falar sobre essa linha invisível, sobre o comportamento. Por que algumas pessoas, cara, são assim e outras nem tanto. Perceba que o assédio acontece em pontos diferentes. Alguns entristecem, outros entram não parecem tristes, mas estão em estado de loucura também, às vezes aí com obsessão do lado que os impulsiona, por exemplo, a ficar por aí vagando, ganhando dinheiro, ou vivendo namorando de ponto em ponto, entre aspas, não tem sem nenhum compromisso com ninguém. Espíritos se aproximam de pessoas que fazem isso. Porque existe muita gente que vive e gosta desse glamour de ficar trocando de pessoas o tempo inteiro. E o espírito se aproxima dessas pessoas. Mas não tem a menor dúvida. Então nós sofremos influências, e não é o caso de hoje, por todas as origens. Nós estamos falando de transtorno. Tá? E a medicina, ela tenta. Quase tudo, se não tudo, que você estuda na medicina, tem uma explicação assim. Não se sabe por quê. Assim. E é dessa forma, às claras. Não se mente. Não sabemos. Não sabe. Não sabe. Para a gente tentar fazer esse processo, a gente tem que começar o que é a mente. Porque a gente usa a mente o tempo todo. A gente raramente consegue definir. A neurociência diz que a mente é um conjunto de processos cognitivos gerados pelo cérebro. Memória, emoção, raciocínio, percepção. Tudo isso é a mente, segundo a neurociência. E tudo isso acontece no cérebro, nas sinapses dos neurotransmissores, nas redes neurais. Tá certo? Mas é só isso? Porque se a mente é só o cérebro, então quando o cérebro morre, a mente morre junto, certo? E acabou. Não tem consciência, não tem nada, é só um corpo biológico temporário que, dentro das suas origens e organizações, sei lá, uma malformação, uma liberação exagerada ou não de um determinado neurotransmissor, uma reação hormonal, então você muda por causa disso? Genético? Somente, exclusivamente? De onde é que vem caráter? Vem de ações. E quantas pessoas têm pais que não tiveram a base para dar um bom caráter, elas se mantiveram? De onde ela tirou isso? Como que ela fez isso? Como que alguém consegue ser calmo, outro na mesma família bravo, se é genético? É uma proporção, tal. A gente não tem explicação também para isso. Não tem. E aí que entra a gente na espiritualidade, em geral, tentando ver isso. Várias tradições filosóficas de estudos dizendo que a mente não é o cérebro, alguma coisa usa o cérebro é um instrumento, a mente é o músico, que seria a consciência que faz a atuação. E ela sofre influência. E esse é o que a gente vai falar. Chega um momento da vida da pessoa que ela não sabe mais o que está acontecendo. Normalmente os médiuns, os mais sensitivos, eles tendem a sofrerem tanto assédio, tanta interferência, que ele já não sabe mais o que é ele e o que não é ele. A única coisa que ele sabe é que ele é desequilibrado. Eu não sou equilibrado. E ele sabe disso. Sou nervoso, sou estourado, altero minha personalidade, meu comportamento o tempo inteiro. Às vezes me chamam de bipolar, às vezes me chamam de... Ela muda. E isto... Você vai ver médiuns, especialmente que estão muito tempo sem trabalhar, começam a se acostumar. E o problema é que em algum momento, provavelmente, se já não tinha no seu próprio cérebro, passa a ter. Então você já não sabe mais quem é você. A única coisa que você sabe é que você é perturbado. Perturbado no sentido de há uma perturbação no seu comportamento. Não há uma estabilidade.
É a troca. Aí se passa remédio. É o que o psiquiatra tradicional tenta fazer, numa sensação de tentar segurar um pouquinho as sensações, né? Se vamos tá, estou sem dormir, por que está sem dormir? Ficou agoniado. No outro eu não estava conseguindo dormir. Ontem eu não consegui dormir. Por causa dessa correria toda aí. E eu percebi, eu falei, fui eu que fiz isso. Congresso, correria, tal. Aí eu falei, tá tranquilo, né? De vez em quando, né, uma vez ou outra eu me permito. Tal. Depois fica de boa. E eu um dia, porque eu tô acostumado a deitar e dormir, pá, velho. Mas um dia eu não dormi. Aí eu perguntei por quê. Assédio, eu percebi o assédio no ambiente. Aproveitando-se da situação. Só que eu for fazendo isso numa porcentagem baixíssima, porque eu estou falando de um dia. Tem gente que não dorme nunca. Claro, nem tudo vai ser assédio. Existem questões, comportamento, que vão fazer com que o seu corpo fique em alteração, às vezes genético, às vezes... Mas pode ter assédio no meio disso. Se isso passa a lhe incomodar, o assédio vai segurar. Tá. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, diz que o pensamento é um atributo do espírito. André Luiz também explica com detalhes a evolução dos dois mundos. Ele mostra que a mente comanda o corpo através do processo energético, chamado perispírito por eles. Como pensamentos repetitivos que criam padrões energéticos, como emoções densas, gravam marcas no campo espiritual. Ou seja, pensamento vira química. Alguma coisa acontece que o corpo se altera. E a minha aura estava diferente ontem. A aura estava. Aí você fala. E foi uma coisa temporária, porque não era um marcador constante, mas era um marcador real daquele dia. Se tivesse um aurômetro, eu tenho aqui alguns equipamentos de coisas físicas, né? Temperatura, pH, glicemia, está ali. Oxímetro. Mas eles não tem como medir a aura. Ontem eu dei um baque, com isso eu baixei a frequência um pouquinho. Aí o que aconteceu? Meu próprio corpo sozinho era suficiente para não dormir, o espírito encostou. Como é que eu sei? Você fecha por experiência. Eu não sou de pensar coisas ruins, eu fechava a mente, só vinha coisas estranhas na mente. Eu falei, né? Saulo, por que você está falando isso na espiritualista? Eu sou espiritualista sincero. Falo a verdade. E eu sou ser humano. Posto na minha rede social interna, eu tento ser aquilo de verdade para mim. E quando eu olho o meu próprio story interno, eu tento fazer uma foto mais ou menos sincera, ninguém consegue 100%, do que eu sou. Eu não tento me enganar. Para que eu consiga me olhar e falar, nossa, velho, ontem eu não dormi por causa disso. Senão fica assim, eu culpo o externo, eu estou dizendo que eu fui responsável por isso. Já reparou quando você está ansioso, seu coração acelera, suas mãos suam, seu estômago aperta? Isso não é mágica, é pensamento virando adrenalina, cortisol, hormônios que alteram a sua aura. A aura sai do sangue, em níveis temporários ou não, mas também sai do sangue, não só. A aura, ela mistura com os componentes químicos daquilo que o corpo está sentindo os níveis de estresse e agonia que você tem. Cara, é tão interessante que vários estudos que mostram de por um lado e para o outro que até coisas que você não consegue. Eu estava vendo um estudo muito interessante. Aí tem que fazer exercício, mas tem que fazer exercícios de forma equilibrada. Quando você passa do limite do exercício, por exemplo, corredores liberam uma quantidade muito grande de cortisol. Estava vendo um estudo científico sobre isso. Constante. Então eles têm uma tendência a ter um desgaste físico, estresse, sem ser emocional. Físico, chega na corrente dele, ele não fica bem. Ele tem que ter uma vida não tão boa, adoecem. Os caras que correm o tempo todo, não para nunca. Então a gente também precisa olhar isso. E isso vai fazer com que a gente tenha o processo dos transtornos, que eu vou chegar lá. Qual é o poder que esse local, esses dois lugares que eu falei, por exemplo, ontem, por exemplo, ontem eu mudei minha frequência, baixei a frequência
Baixei, porque é normal, correria, você não vê. Nós todos fazemos isso. Fui para um Brau. No Brau, sendo você uma coisa visada, os caras lhe pegam você. Eles encostam na mesma hora. Isso aí é assim, ó. Você tem que estar sempre em observação com os seus pontos. Infelizmente, nós somos seres humanos, não dá para ser perfeito aqui, né? De vez em quando você sente algumas reações, algumas coisas, e isso vai acontecer. O problema é constantemente, aí é preciso ver. O assédio espiritual, ele vai acontecer sobre a influência do ambiente e a influência de uma coisa do lado da gente. Chega um momento, quando o assédio chega, você muda o comportamento. Cara, você não está igual. Quando o espírito chega perto de você, você não fica igual. Você pode ser que, eu não sinto nada. Velho, o ato de você não sentir é só mesmo uma questão de você não perceber. É uma reação até neuro. Seu cérebro não consegue fazer ainda. É estudo, tá? Isso é estudo, dedicação de sensibilidade. É percepção. Você não está percebendo. Eu não sinto. Você sente sim. Já provei para várias vezes aqui para as pessoas que você sente. Você só está no mundo da lua, da correria e não se liga para pensar. Só está na correria de um ser que não se... tipo um Zé Buchudo que não percebe a vida. Você sente. Não sinto, não sente. Que pessoal? Quem aqui não sente quem aqui você consegue sentir os encostos? Que pessoal? Você consegue. Vou lhe provar que você consegue sentir energia ruim. Você só não percebeu ainda. Vou lhe mostrar que você consegue sentir energia ruim. Porque você precisa perceber isso para perceber que os transtornos, às vezes, não vêm da gente. Aí fora. Vai chegar uma hora que você vai transformar através de hábito e através de alterações, o corpo se altera mesmo e você vai passar a ser assim também. Não sei se já... Normalmente acontece, tá? 20% diz que não percebe. Fala aqui você no chat, se puder, não vai dar para todos. Eu não sinto. Fala no chat aí. Eu vou mostrar para você que você sente. Você só é um Zé Buchudo que não se ligou ainda. É uma percepção isso. E tá tudo bem, eu sou Zé Buchudo em um bocado de coisa. Nisso aí você é Zé Buchudo. Eu Toshi não sente, a Cristo eu vou botar aqui. Vamos botar aqui pra gente vai ver. A Kátia Vieira aqui, o Cris, a Cris diz não sentir. Tá. Vocês que não falam não sentir, vocês vão participar de enquete já, tá? Eu tô triste, não sente, ele só sente tristeza. Tá tristinho. Vou dar um pache em você, tô tristinho. Kátia, eu não sinto. Sinto, eu acho que não. Edna. Ana Paula aqui também diz que não sente. Agora bora aqui, Ronaldo diz que não sente. Vocês, muita gente. Vocês que não sentem. Vamos lá, vou provar para você que você sente. E não é balela, não é conversa fiada. Vou lhe mostrar que você sente. É que você não se ligou, você não ligou um clique. Vamos lá. Eu quero que você visualize o momento que você está em casa, em que você está calmo. Onde você consegue sentar para tomar seu café, você consegue calmo, madrugada, sentado no quarto, tudo, parece que a sua mente ficou tranquila. Não estou falando de paz, não estou falando de luz grande, estou falando de estado de estabilidade. Estabilizou. Parece que você neutralizou mesmo, de boa. Sabe que você está tão calmo, pô, estou em casa, daqui a pouco eu tenho que ir para aquele lugar infernal, não. Estou em casa, na paz de Deus. Conseguiu pensar nisso? Perfeito. Este é um exemplo de ambiente neutro. Você consegue saber que você está em paz. Você só não se ligou. Você consegue perceber que você está sentindo tranquilidade. Agora observe que eu vou mostrar para você uma coisa interessante. Agora, faça exatamente isso que eu estou lhe falando agora. Você saia desse lugar que você estava tomando um cafezinho, tal, e vá para um lugar que você sabe que é agoniado. O seu trabalho, no meio da rua, na faculdade, no centro da cidade, em um lugar agitado durante o show. E a hora que você está lá, que você tem dificuldade de concentração às vezes, não é orgânico, vou lhe mostrar. Este é um exemplo de ambiente agitado. Você vai perceber que você não vai conseguir sentar com a mesma
tranquilidade. Você até senta, mas não é com a mesma tranquilidade. Você não consegue sentir aquela tranquilidade, a ansiedade que não existia ali vai estar com você. Vai estar alguns pensamentos um pouco acelerados. Então você consegue perceber o ambiente. Eu estou lhe mostrando que você ainda não conseguiu fazer sincronização entre os momentos em que você está em paz e os momentos que você não está. Aí você traz isso e grava em você. Grava em você a paz ou a tranquilidade que você estava e comece a comparar com alguma coisa chegando perto. Vai demorar um pouco para você atingir sensibilidade espiritual, energética. Primeiro você vai perceber reações químicas e sensações físicas. Depois você vai sentir as energias, depois você vai perceber que você está sentindo o tempo todo tudo junto. Mas a gente está fazendo uma subdivisão aqui. Tá? Então, observe que às vezes você está em casa e você sente agonia. E você não sabe por quê. Uma sensação de mal-estar, uma ansiedade, não durmo, agitada, a mente não para, eu não consigo fazer uma prece direito, tenho pensamentos negativos. Eu não estou dizendo que é espírito, não é isso. Eu estou dizendo que esse ambiente é ruim. O ambiente não está legal. E o seu corpo, organicamente, ele responde ao ambiente ruim. Isso responde para qualquer um. Só que nós não fomos educados a perceber. Você foi educado a aprender a ganhar dinheiro, a ir para lugar agitado, achar que é legal, às vezes, em alguns ambientes, e às vezes, para distração, alguma coisa, até tudo bem. Mas para os aspectos da percepção, cara, você pode ir para um lugar passear, relaxar, ver gente no shopping, mas você vai perceber que é agitado. Eu vou lá, eu preciso desse espaço social, é uma divisão. Eu preciso me socializar um pouco, isso é uma coisa. A consequente é a sujeira. Eventualmente, eu e a Karen, nós vamos dar uma volta na Avenida Paulista. Nós saímos de lá, é uma água absolutamente acabada, mas nós vamos, porque nós precisamos, vamos lá um pouco, vamos andar um pouco, vamos. Nós sabemos que vamos perder energia. Nós sabemos que vamos chegar de lá. A gente sente sair acabado, parece que você foi para academia e cara, acabar, tem que dormir para você ter ideia. Isso em pouco espaço de tempo. Diferente de você ir para um ambiente mais calmo. Que a gente vai, relaxa e o corpo não cansa tanto. O espaço é enorme, o espaço pequeno e o assédio é enorme em cima. Você percebe a troca energética. Só que você vai ficando cada vez mais perceptivo. Isso está acontecendo o tempo todo, você não percebe. Você cada vez vai ficando mais perceptivo. Cada vez mais. Até que vai chegar uma hora que você vai... Enquanto você já percebeu. Porque você conseguiu fazer o comparativo. Ele tem que ser visto, tem que ter colocado à luz da sua consciência isso. Da sua percepção. Você percebe. E é aqui que eu quero entrar com vocês. Tem transtorno que nós temos todos aqui. Em alguma esfera. Eu não me considero com transtorno, mas quando tem hora que eu fico... tem hora, quando encosta o espírito, eu vou tentar falar para vocês as coisas que eu sinto. Primeiro que você não consegue ficar parado, agoniado, se você estiver coberto com roupa, dá a sensação de sufocamento. A mente, e às vezes não é calor, ar-condicionado ligado, as coisas, um negócio... A mente estranha, uma perturbação, uma sensação no peito estranha, pensamentos super estranhos, velho, cara, não faz o menor sentido, velho. E isso são as sensações que chegam em mim, às vezes de induções, você tem que se ligar. Tem vários tipos de assédio, tá? Esse é o assédio que incomoda, tem um assédio que não vai lhe incomodar. Ele vai incentivar você a sensações que depois você vai se sentir mal. Sexo, bebida... drogas e outras coisas. Fumar troço, tá? Ele não deixa você ficar mal, porque senão você não faz. Então ele levanta a sua vontade para uma coisa, aumenta a sua vontade, depois ele se sai, aí você baixa a frequência, ele consegue, aí você baixa, cai. Depois você cai, você se sente mal depois só. Nunca percebeu que você, às vezes, que dependendo das coisas que você faz, sexo mesmo é um deles. Sexo, quando claro que existe a própria situação mental da pessoa, mas quando tem um processo espiritual no meio, logo após você chegar nos finalmente, sozinho, você se sente mal. Porque você sai do controle espiritual, na hora que faz, o espírito pede entrar, mas você baixou a sua frequência. Você só vai perceber que baixou a frequência depois que sai a energia.
estava lhe prendendo, a energia densa. O grande problema da energia sexual é esse. Mas voltando aqui aos nossos processos. O processo simples é quando o obsessor sugere pensamentos, mas a pessoa ainda não tem controle sobre si mesma. Ela sente impulsos estranhos, ideias repetitivas e consegue resistir. Isso é o começo do processo do transtorno mental. Começo. Você está tranquilo e de repente vem uma onda de sensação estranha, às vezes tristeza sem motivo. Nossa, o que eu estou sentindo isso? Brigou com ninguém? Ou nostalgia, tá? Pensamentos de violência, ou ele vai pegar sua brecha. Ciúme, ele vai pegar sua brecha. Cara, se o cara quer entrar, ele vai entrar por uma coisa que é acessível pelo umbral. Eu sempre digo, como que sai de uma coisa dessa? Eu vou falar logo para chegar. Só tem uma coisa que os obsessores, algumas, mas uma coisa eles não conseguem nada. É sentimento de amor. O cara berra, o cara fica com raiva, ele bota para você para ir beber o brasino, a esmagar o golfinho, ele bota você para beber, para ficar com depressão, com tristeza, com pensamento estranho, mas ele não consegue nem 0,1% de amor. Esses caras não conseguem. Então a única forma de você sair de um processo desse é você ter amor por... Como é que amor é esse que você está falando? Eu vou falar aí na prática como é que funciona. Eita, cara, que pensamento estranho da pele. Não, beleza, velho. Se tiver alguma coisa aqui, eu vou me amar, não vou permitir. Por exemplo, eu fechei os olhos agora, muito forte, e eu não estou vendo isso em lugar nenhum. Inclusive tem meia pessoas assistindo aqui, é o cão mesmo. Eu fechei os olhos agora, eu vi uma boca cinza de lado. Isso são coisas que eu tenho anotado, tá? Esse é o trabalho da clarividência funcionando. Tinha uma boca cinza do lado, pintada de... toda pintada de cinza. Só que eu só vi essa parte aqui, assim. Como se alguma coisa estivesse falando. Que interessante, né? E sei lá, Deus o que é. Mas que interessante. Mas esse é o processo do estudo. Isso aí é outro assunto. Mas é legal falar sobre isso. Porque quando chega assim, em um segundo, né? É um segundo assim. E está tão forte que eu continuo vendo. Por isso que eu tenho certeza que foi alguma coisa que estava no astral ou por perto, sabe lá o quê. Né? Então, essa sensação é a primeira perturbação que você vai começar a ter. Eu estou falando as primeiras porque você vai enraizar disso aqui. Você vai pegar esse espaço de pequenas inserções mentais. Ele às vezes acontece na infância, ele pega você quando você não tem nenhum conhecimento de espiritualidade, ele pega você e você vai, e aí vai entrando. Sabe como funciona o processo de vício? É o controle entre a dopamina, a entrada no seu cérebro, as químicos e as sensações que você tem entre o córtex pré-frontal e todo o resto no seu corpo. O assédio ele também funciona com o sistema de compensação física. Só que, por um lado, é o controle físico, você vai se acostumando com o pH da coisa, e você não percebe mais que ele acontece. Então, para sair é muito difícil por isso. Então, o segundo ponto é quando a coisa começa a ficar mais séria. É um tipo de espírito ou ser que já começou a conseguir encaixar, porque você passou da fase de obsessão simples para obsessão complexa. A pessoa já acredita que aqueles pensamentos são dela. Aí, meu pai, morreu a Bahia. Maria Preá pegou com força aqui. Ela não sabe mais que não é. Ela não sabe mais o que ela nem tem, ela acha que é ela. E aí mistura a personalidade dela, que isso aqui aconteceu com o passar de anos, tá? Isso não aconteceu de um dia para o outro, não. Você se habituou, do mesmo jeito que se habituou a tomar cachaça, a fazer. Você está preso num sistema difícil de sair. E aí tem gente que já está aqui há muito tempo, sob controle da consciência. Ela defende aquelas ideias como se fossem verdades absolutas, porque você acha que é você, ou não gosta, mas não sabe como sair de um processo. E essa pessoa vai bater lá no psiquiatra, no psicólogo, no terapeuta, vai bater lá, assim. Chega lá, o profissional, dentro do que a gente conhece hoje em dia, não tem o que fazer. Ele vai tentar lhe direcionar, olha, vamos ver, olha, eu estou muito ansioso, não sei o quê, eu não consigo eu não estou dormindo direito, não consigo fazer nada, agoniado, não consigo. O cara vai falar, olha, precisamos trabalhar isso aqui. Ele vai pegar uma medicação, vê que interessante isso. Ele vai pegar uma medicação
e vai dar para você e um psiquiatra, olha, vamos trabalhar isso aqui, tentar controlar esse processo aqui, tá? E ele diminui a intensidade dos neurotransmissores, ou aumenta, ou coloca em determinado ponto, ou fecha, ou abre, deixa mais tempo em algum lugar, porque na fenda sináptica, ele faz alguma coisa. Para que você tenha, junto com alguns outros fundamentos, para que você tenha uma pequena alteração. O que aconteceu? Você mexeu no controle proporcional que o espírito tinha sobre você. Em alguma esfera, que a gente não entende direito, o psiquiatra está tentando, sem saber, controlar o espírito. Só que ele não sabe que ele está fazendo isso. O psicólogo também. O psicólogo acha, o mundano, o que está dentro do mundo, digo mundano, não estou diminuindo, tá? Que ele está tratando uma mente que está temporariamente desnorteada. Ele não está fazendo só isso. Ele está tratando uma mente controlada por outra, só que ele não vê. E aí, todas as técnicas que existem, elas acontecem tentando superar, sem entender, o impacto do controle que está tendo sobre o corpo, sobre a psique, no caso. Então, quando ele dá uma medicação para você, a dosagem não está escrita ali. Também está incluso, sem querer, o quanto, ou o tipo de substância, de fármaco, o quanto eu consigo controlar você e o espírito. É o pacote, é o conjunto pacote. Para que ele perca alguma força sobre você. É aí que mora o problema. Porque até certo ponto ele perde, mas não totalmente. Para você, o ato de fazer isso é muito melhor em alguns casos, porque de fato ele perdeu alguma força, mas não toda. Ele não perdeu. Ele perdeu, o corpo físico é uma máquina que responde a um processo espiritual também. Meu corpo, ele não responde só à minha consciência. Eu não sei dizer as porcentagens, mas deve ter um percentil, onde algumas pessoas respondem X, outras respondem Y, ao mancosto, a um espírito que perto da pessoa. A gente vai responder. O nosso coração, o seu cérebro, ele não responde só a você. Quando o espírito encosta aqui, acontecem reações químicas no seu cérebro que faz seu coração doer. O seu cérebro responde ao espírito, junto com os pensamentos que entram. Só que você não percebe. Qual é a origem do pensamento? Já parou para pensar? Você pensa ou o pensamento ou nós somos o próprio pensamento? Porque se você pensar que nós não somos o próprio pensamento, você diria que você está sobre algum problema. Mas e se nós somos... Qual é a origem dele? Não sabemos. Isso é um questionamento interessante. Nós estamos abrindo a possibilidade aqui de, ao não sabermos a origem total dos pensamentos, nós temos que sempre estar de olho sobre o que está chegando. Quando é que se consegue perceber o pensamento? Em que momento você consegue perceber que o pensamento não é legal? Ou que aquilo que você está pensando... Ou assim, no momento em que o seu corpo começa a se sentir mal. Sensação estranha, velho. Então, quer dizer, o espírito já... Imagine que tem espírito. Ele já está do seu lado. Por quanto tempo? Vamos conversar sobre isso. Quanto tempo demora para um espírito conseguir fazer, através de uma interação de proximidade, com que o pensamento ocorra, o organismo responda? Depende. Mas vamos pensar numa situação. Eu estou aqui sem encosto nenhum. Certo? Zero. Encostou um espírito. Que frequência eu estou? Estou em boa frequência. Vamos pensar assim. Quanto tempo o cara iria conseguir baixar minha frequência? Depende. Ele precisa achar o foco. Ele não vai conseguir, por exemplo, se ele tentar fazer o bebê, não vai conseguir. Se ele tentar fazer o fumar, ele não vai conseguir. Mas se ele tentar fazer alguma coisa nostálgica, alguma com meu pai, minha mãe, ou alguma, sei lá, ele já pode conseguir. Ele já consegue. E o pensamento chega assim, bem forte. Como que o espírito faz? Ele não sabe fazer, tá? Os magos trevosos sabem. Que são seres inteligentes. O obsessor pé de cama não sabe fazer. Ele fica repetindo no seu ouvido. Já ouvi isso diversas vezes. Bora lá, velho, você o quê? Exemplo.
sei lá, o cara tem que você fica com nostalgia, no caso. E aí você lembra quando é que ele vai tentar entrar para ciúme. Vamos pegar uma situação de ciúme. Olha, vai lá olhar, essa pessoa tá lhe traindo. Olha o celular dela ali, com certeza, cara, tá botando isso aí, tá achando você feia, achando você feio, isso aí, isso aqui, ó. Ele fica repetindo, velho, repetindo. É por quê? Ele percebeu que quando ele falou um pouquinho daquilo, ele consegue sentir. Existe uma coisa tipo cheiro. Eu não sei como é que eu posso explicar, velho. Sabe quando você está pescando? E você coloca a boiazinha, a boia começa a balançar, e você colocou no lugar certo com a isca certa. Então ele está tentando. Ele descobriu que quando ele falou daquilo, a isca balançou. Você balança. Então ele consegue tocar em você. É daí que vem o processo. Ele consegue, ele vai jogando. Só que acontece, chega num nível, é aí que mora o nível que a gente está agora. Que isso é tão pesado que você não sai mais, velho. Consegue, não sabe mais. Então basta, você está aqui, faz prece, se movimenta, mas você não aprendeu, você não viu o que é que está acontecendo. Não é só isso. É preciso saber quais são os pontos de abertura na sua personalidade e trabalhar eles. Para que aquele cara isso dá raiva, tá? Eu tenho raiva disso. Eu não gosto também não, mas a gente tem que aceitar, velho. Eu não gosto de bactéria. Não gosto de ficar gripado, mas a gente tem que aceitar. Não gosto. Eu não gosto de um monte de coisa, mas tem que aceitar. Isso aqui você tem que aceitar. Saulo, isso é perseguição. Você vai ver. Eu quero que você comece a ver isso saindo do corpo, movimentando. Não se pode ter muito abertura, porque infelizmente vão lhe pegar, ainda mais a gente espiritualista. Cara, chega a ser um saco. Cara, eu queria filmar para vocês acreditarem, velho. E mostrar para vocês algumas coisas. Algumas pessoas que não são descrentes acham que a gente que é mania de perseguição. Mostrar os dias que a frequência baixa. Deixar uma coisa assim e mostrar a cara que tá balançando. Incrível, velho. Incrível. Tá dormindo a noite inteira ali do lado. Eu tô com o computador estudando, quietinho. Do nada eu começo a sentir uma frequência estranha, cara. Eu não sei nem como é que baixa. Eu nunca sei se sou eu, se é o mundo, porque às vezes eu não fiz nada. Assim. Ou se, às vezes, coitado, as variações hormonais que a mulher também tem, que eu falei disso até, normal. Depois você sai da fase ovulatória, que entra na fase lútea, meu pai, que é a tensão pré-menstrual, para lascar, velho, a frequência cai. Muito forte, porque se abriu para o mundo espiritual, como não veio, aí os caras se aproveitam, que nem urubu, velho. Eu tô aqui quietinho, velho. Muitas vezes sou eu mesmo preocupado. A maioria das vezes sou eu que venho lá da Rua Augusta, lá de lá, pesado de lá. Esses dias eu não consegui dormir por minha causa. Ontem. Ó, meu ouvido esquerdo apitou fortíssimo agora aqui. Engraçado. Sinais. Sinais de assédio. Tá tudo bem. É que aqui, nesse exato momento aqui, tem amigo espiritual e tem assediador. Exatamente as duas coisas estão acontecendo aqui agora. Mas eu estou na frequência legal. Eu tô quietinho assim. Eu tô falando porque isso mexe com as coisas espirituais, né? Normal. Eu tô quietinho aqui, estudando, velho. Que baixa a frequência, eu sinto na mesma hora. Porra. Aí já vou botar uma musiquinha e tal. E para que negócio passar assim, cara, é quase imediato. Eu olho assim, cara, porque que acontece? Ela é mais médium do que eu. Entendeu? Ela responde fisicamente, coisa que eu só sinto, eu não respondo fisicamente. Respondi algumas vezes na vida, eu só respondo fisicamente. Tá? Cara, que dormindo, ela tá dormindo. Você balançar assim. Aí um calma assim, é interessante, eu boto a mão assim um pouquinho para tentar acalmar, né? Com passe. Na hora que eu ponho a mão, eu causo uma bagunça no espírito que estava tentando bagunçar. Aí ela balança ainda mais. Eu queria provar para vocês isso, que incrível que é, dormindo. E provar que não é mentira, colocando ali uma pulseira mostrando que naquele momento a pressão arterial dela comprova que ela estava em estado de num sono específico, dormindo. Então, muito legal e ao mesmo tempo triste. E isso, por que é triste? Legal porque você percebe, né?
e aí comprova a existência. Por que é triste? Triste porque a gente não pode ter, não tem direito de fazer nada. Não tem. Mesmo assim a gente faz. Porque não vai deixar de ser ser humano. Não tem como, eu não tenho como não tem como ser perfeito. Os caras vão pegar a gente em alguma esquina. Eu falo até pra cara e tal. A gente só tem uma coisa que eles não têm, vou repetir: o amor. Os caras são bagunceiros, é covardia, pega na cocô, pega na maldade, fica tentando derrubar, tal. Mas amor os caras não sentem. Então o que é para fazer? Não, tem calma, não, tá tudo bem. Baixa a intensidade, vem cá, me dá um abraço aqui, já abraça um pouquinho, vale mais do que prece. Aí junto vocês também fazem uma prece vocal em silêncio, faz um processo para levar a casa. Mas essa sensação é o que faz você levantar nessa hora. Que aí os que perdem o contato, não tem o que fazer, velho. Voltando aqui, e aí vem um sinal mais grave, a pessoa perde o controle total dos seus atos. Ela vai bater lá de novo. Faz coisas que não queria fazer, fala coisas que não queria falar, em casos extremos, não lembra nem do que fez, perde o controle total, tem gente que começa a jogar coisa no chão, se machucar, machucar a pessoa que está do lado. Controle espiritual, velho. Aí entra no quê? Transtorno comportamental. A intenção desse vídeo de hoje não é definir os tipos de transtornos, é conversar sobre de forma genérica e principalmente fazer o comparativo entre onde está começando, o que está acontecendo e o que vai fazer. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não conseguem sentir direito, os médicos não têm conhecimento, não é estudado isso. Você é maluco, eu sei que tem gente na faculdade que acha que eu sou maluco. Maluco, ainda fala, já chegou a mim comentários, o fulano falou claramente que você é maluco. Inclusive professores. Então não dá, velho, entendeu? Ainda mais surpreendendo a Liga de Espiritualidade, fez uma loucura total. O cara, em vez de estudar, comentário assim, cara, em vez de estudar cirurgia, entrar numa liga de emergência, eu entrei, numa liga, sei lá, de gastro, entrou na Liga de Espiritualidade, maluco. Perda de tempo. Então os caras não sabem. E não vão saber nessa encarnação, provavelmente. Não, e não vou poder tratar. Porque, vê que coisa. Por isso que eu estou voltado à medicina da família, estratégia da família. Porque além de eu olhar a pessoa na minha frente, além de olhar a família da pessoa, que você trata a família toda, você vai na casa da pessoa. Cara, você imagina a situação de você trabalhando com espiritualidade, você entrar na casa da pessoa. Que coisa que não vai ser. Vai você e a equipe espiritual junto. Com sensibilidade, você perceber, cara, você perceber. Isso acontece, tá? Nós temos uma coisa muito, muito forte sobre isso. Sobre a questão de quando você está sobre influência positiva, você chega do lado, você balança a casa toda, velho. Uma movimentação impressionante. Os caras aproveitam. Olha, tá vindo fulano aqui, não é perfeito, mas tá vindo com conhecimento espiritual, vai dar uma olhada na casa, vem um médico de família aqui, com um cara que é espiritualista, vão movimentar a energia. Em curso vai se balançar todo do processo. Peraí. Não escolhi psiquiatria, não. Psiquiatria talvez eu vou fazer uma pós depois. Vou primeiro para a estratégia da família. Não consigo ver nada mais minha cara do que isso. Tentei tudo que você imaginou. Todos os lados que eu ia, eu não sentia energia. Sabe que você sente a força? Tinha um distúrbio na força, todo lugar que eu vi. Não, eu fui sentindo. Então a medicina chama de transe dissociativo, fuga psicogênica, transtorno de identidade dissociativa, a espiritualidade chama de subjugação. Fascínio. A pessoa acorda de manhã, não sabe como foi parar em outro lugar, ou ela age de uma forma completamente diferente por horas, e depois não lembra do que nada, ela fez algo violento, algo destrutivo, falou, eu não sei o que deu em mim. Dentro, claro. Pergunta. Ela já nasceu com distúrbio? Ela começou a ter ele ela nasceu por quê? Foi só questão genética? Tinha alguma coisa do lado dela? Ela passou a ter alguma coisa e foi piorando no decorrer do caminho?
onde já é orgânico também, porque passa a ser orgânico no sentido comportamento, já viciou, já criou neuroplasticidade para a própria depressão e agonia, tristeza, pensamentos, em ligação com o espírito tão incrível que já não percebe mais o que está acontecendo. Aconteciam coisas. Certa vez eu estava no centro espírita e tinha uma pessoa que estava lá no centro, não acredito em nada, estava reclamando, velho, um encosto claramente do lado da pessoa. Eles fazem isso. Essa porra, embora essa merda aqui, isso aqui, na fila, assim, para ser atendida, na sala mediúnica. Ela já tinha ido num dia antes, semana na semana. Pega uma fichinha, ela na quarta, para ir no sábado. No sábado, essa pessoa estava na fila resmungando. Eu vinha passando, velho. Rapaz, essa pessoa tomou um empurrão, velho, na minha frente, do nada. Caiu, se machucou toda no chão. Ela estava... Eu falei, essa posto lugar aqui, não sei o que. Aí ela acreditou. Ela falou que o lugar era amaldiçoado. Ela acreditou. Por que isso aconteceu? O ambiente, provavelmente, a passagem... Por isso que acontece. Quando passa uma pessoa perto, ela desregula a ação do espírito. O espírito é assim, ó. Por isso que é preciso conhecimento sobre isso. Tá? É preciso entendimento sobre isso. Porque o espírito está sob o controle, no processo da subjugação, é uma corda super esticada. Eu já falei isso daqueles dias aqui. Deixa eu pegar um cabinho de carregar aqui. O espírito está sobre uma corda esticadíssima. São vários fios. E ele já está mantendo você sob as rédeas dele. É isso mesmo, mas é isso. O controle é muito forte. Quando entra uma coisa que balança a força que ele estava fazendo, ele perde o controle. Na hora que ele se solta, a pessoa pode dar um banho, tomar um tombo para frente. Ela cai para frente na hora que se solta. É aí que você consegue identificar. Só que não, a gente não tem controle. Como que poderia uma pessoa na área de saúde, um psicólogo, um médico, uma enfermeira, um terapeuta, como que ele poderia, ao identificar um processo espiritual, cuidar disso? Vê que interessante, é só um posicionamento. Você não pode, dentro da área médica, citar coisas espirituais. Não vai poder. Mas você pode beirar pelos cantos. Como é que você está dormindo? Você já se ligou que tem um processo espiritual no meio. Então você vai começar a mexer. Cara, se o curso está engolado, tem alguma abertura. Você vai começar a saber qual é. O senhor bebe? Muito? Esse cara é só alcoólatra. Certo. Etilista, né? Então, pesado. Beleza. Já sei que ali é o ponto. É o ponto de ponto. Você não pode falar, não vai poder nunca falar isso. Mas você pode falar, você sabia que cientificamente, quando você está se sentindo triste ou tem pensamentos estranhos de vez em quando, tá? Quando nós temos essas coisas, o resto do corpo começa a responder. Então, o efeito placebo é isso. Se eu te der um remédio aqui, fala, um remedinho aqui de farinha, como é que você acha que é curado? Porque você acredita nele. O efeito nocebo é o contrário. Se eu te der um remédio bom e você não acreditar que vai funcionar, não funciona. Enquanto você não foca que aquilo está te fazendo mal, você tem que entender aquilo. Você não acha a solução. Fica meio que solto, esperando alguma coisa, o sistema imunológico responder, ou Deus responder, ou os mentores responderem, ou alguma coisa. Fica solto. Não fica preso. Então você precisa dizer para a pessoa, com todas as clarezas, que o foco da doença dela está vindo dali. Você precisa se orientar sobre isso. Porque provavelmente todo o foco da sua doença está vindo daí. Como? Por quê? Você faz isso, se sente mal, deve ter briga dentro de casa às vezes por causa disso, né? Você vai baixando a sua vontade, vai baixando o seu sistema imunológico e você vai adoecendo. O que faz? Você tem que ir no foco. Aí não pode falar, o senhor é de alguma igreja? Porque tem na ficha. Veja aqui que o senhor frequenta a igreja evangélica. Vá mais na igreja. Não é que a igreja, isso é científico também, tá? Inclusive as próprias dentro das UBS, na estratégia da família, eles são conectados à igreja. Eles sabem até o que está acontecendo ali. A igreja, vai procurar a igreja tal, que eles estão tendo cesta básica, ficar com fome, está tendo sem nada em casa. Por isso eu achei super espiritual. Até isso ele sabe, no genograma ou ecomapa que você tem da região toda, você consegue ver tudo o que está acontecendo, sabe até que a pessoa está frequentando a igreja, onde é que ela está indo. Aí você fala, vai na igreja. Você acredita que
cientificamente, as pessoas que não acreditam em Deus, o cérebro, acontece uma coisa incrível nele. Ele abre uma área que só acontece quando você tem uma fé forte. Você precisa ter ela. Então você precisa acreditar. Você precisa acreditar que você vai sair disso. Mas muito forte, é uma força que está em você, ela. Se você vai colocar ela lá na igreja de Jesus, que seja. Mas vai e coloca a sua força toda ali. Vai, o que acontece? Ela levanta a sintonia dela. Aí o mentor consegue atuar no processo. E ela também está querendo mudar. E quando isso acontece, mistura as coisas perfeitas. É por isso que eu acho que dá para fazer. Dá para um médico conseguir ajudar as pessoas. Dá para ele, por exemplo, eu estava tocando na UBS esses dias. Uma senhora estava lá. Eu não tenho nada desse da UBS, nem um vídeo, nem quero ter, nem nada, tá? Porque era uma reunião de atendimento meio que psíquico, assim, então as pessoas abriam o coração. Você não pode filmar aquilo, é até criminoso, crime para um estudante de medicina ou alguém da área de saúde, tá? Isso não pode sair de jeito nenhum. A outro lugar, sim, que as pessoas estavam dançando ali fora, tá? A fisioterapia, mas essa reunião não. Aí tinha umas 10, 15 pessoas na sala, tinha muitas senhoras, tá? Algumas não tão, algumas estavam ali nos seus 50 anos, 60, né? Ainda no reações do climatério, algumas. E uma senhora de 84 anos, por aí, reclamou e falou, abriu o coração, meus filhos não deixam sair tal, se tivesse uma arma, eu não sei o quê. Então ela falou isso e chorou. Na hora que falou pra gente lá, né? Ela falou, não, que isso, não pensa isso, tal. Aí eu não sabia o que fazia, né? Porque não podia, estava na frente de várias pessoas ali. Eu falei, como é que faz para... fiquei olhando para ela assim, né? Pensando o que eu podia fazer para elevar a frequência dela, em algum momento mostrar que ela era, sei lá, qualquer coisa. Aí fiquei em oração, era o mínimo, né? E pedindo intuição. Aí comecei a tocar umas musiquinhas, eu percebi que ela ficou um pouquinho mais alegre. Aqui e tal, começou a dançar. Não levantou, não, mas ficou ali. Ela levantou um pouquinho da cadeira, ficou assim, mas depois sentou, ficou assim. Aí eu falei, aí no final, eu cheguei e falei assim: você viu que a senhora dançou? Você viu que você está se balançando? Então a senhora vê como é gostoso dançar. Então, na hora que a senhora dançou, eu fiquei feliz. Eu falei assim: a senhora é importante pra gente. Eu falei para ela assim: a senhora é muito importante pra gente. Então. Eu sugeri também o seguinte: os filhos dela, ela estava reclamando que os filhos dela não deixavam ela sair de casa. A gente não sabe o que está acontecendo. Aí eu estava fazendo a palestra, né? Aí eu falei, talvez você possa escrever uma carta para os seus filhos. Já pensou nisso? Senta, escreve. Às vezes você fala, não vale. A palavra escrita, ela tem mais poder, ela é mais presente, ela causa uma memória. Então, senta, pega uma carta e escreve: queridos filhos, sei que vocês pensam isso de mim, escreve com carinho. Eu preciso de um pouquinho mais de espaço, que vocês talvez me ajudem. Ela queria fazer uma faculdade, para você ter ideia. Ela queria estudar computação. Só que às vezes ela sei que ela pode ter dificuldade, pode ter algum Alzheimer, alguma coisa que os filhos sabem, a gente não sabe. Mas eu falei, escreve isso e entrega para ele a carta, para eles lerem, tá? Para eles sentirem o que você está sentindo. Escreve tudo, mas de uma forma assim super legal, como se você estivesse expressando a sua alma. Não coloca, você coloca tudo que você está sentindo ao mesmo tempo. Não sei se ela vai fazer, né? Mas aí eu fiquei olhando e eu fiquei pensando o quanto, enquanto eu olhava, né? Uma das coisas que eu pensei, o quanto tinha de provável situação espiritual no meio dela, aquilo ali, quanto tinha de assédio ali. E a gente não estava vendo. E eu fiquei pensando isso, porque veja. Eu estava olhando ela falar que estava meio triste, chegou a pensar em depressão, atentar a própria vida, as situações dela. Eu fiquei, cara, mas como é que a gente faz para quebrar uma situação espiritual ou diminuir a ação sem que a gente fale, né? Como faz para levar uma sensação? Cara, é muito difícil isso. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que mexer de alguma forma. Naquela hora eu tento falar mentalmente, né? De forma despretensiosa, ver se eu capto alguma coisa dos mentores dela, o que eles falariam, que seria o ponto específico, né, de
Eu acho até que eu captei, porque eu peguei o vídeo do seu Carlos lá da minha sala e coloquei para todo mundo assistir. Eu falei, olha, seu Carlos aqui tem 79 anos, vocês viram aquele vídeo que eu coloquei, né? E ele faz faculdade comigo. Isso mexeu, foi aí que ela se abriu. Mas assim, vê quantas coisas. Essas pessoas que estão lá estavam tomando, ela inclusive, medicação para controle, medicação psiquiátrica, psíquica, né? Para controlar. Controlar o quê? Eu fiquei perguntando. Não sabemos. Tá com ansiedade? Uma fila atrás da outra. Médico. Vamos testar isso aqui, tal, não sei o que, tá aqui seu prontuário, estou vendo aqui que você já tomou isso aqui, tá tomando isso, então você vai tomar isso tal hora, vamos ver como é que vai ser. Então você dá uma medicação para a pessoa, para ver se a pessoa melhora. Mas na verdade mesmo, é que você está dando a medicação para a pessoa controlar o assédio espiritual. É isso que você está fazendo. Porque ela também está afetada já pelo tempo. Cara, é uma linha tão difícil de ver, que chega uma hora em que você não sabe mais. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque com o passar dos anos, as pessoas já são também aquilo. Ela não era mais, mas ela já é organicamente uma pessoa em depressão. Ela começou com pensamentos ruins que vieram de fora às vezes. Mas hoje, ela já não consegue mais vibrar em outro local, porque aquilo está tão forte, tão enraizado, que já faz parte dela. Então, é tratável por ela também. Mas não é só isso que quem tem que ver. Esse olhar um pouco além, ele faz toda a diferença, porque você vai no foco da coisa. Por isso que a gente tem que adquirir essa sensibilidade. Tem que adquirir isso. Por isso que eu acho que as pessoas... A medicina, muita gente está ali pelo dinheiro. Literalmente. Pelo dinheiro. Dinheiro. Que é dinheiro, não devia estar lá. Mas o mundo é assim, as pessoas vão por direito, por dinheiro. Tanta coisa boa dá para fazer no direito. Vão para os lugares por dinheiro. As pessoas fazem concursos de coisas que com o devido respeito, porque viver nesse mundo não é fácil, pagar as continhas não é fácil. Mas dinheiro, eu nem gosto, não queria nem estar lá, sabe nem o que vai fazer. Concurso, não sei quantos mil eu vou. O quê? Dinheiro. Virou um dinheiro. Não tem aptidão, não sabe se aquilo é o certo, mas vão. E talvez sejam os processos também complexos. Ela fica infeliz, porque faz uma coisa que não está dentro do seu princípio, não preenche, dinheiro não preenche. Ninguém. Não preenche. É um vazio. Porque primeiro que o seu princípio inicial, assim que você entrou aqui, não foi isso. Ninguém nasceu para isso. Isso é uma consequência, né? Nós que fazemos distinção, infelizmente, muito forte sobre isso, mas não deveria ser assim. Eu sei que não tem jeito, concurso é que dá dinheiro hoje em dia, entre aspas, né, no país. Talvez um dos pontos mais a fazer é que, se não fosse ser empresário, é passar no concurso. É entendível. Mas sob que preço? O preço da paz de comer, morar numa casa boa, ter um carro bom e dar de vida melhor para minha família. Mas aí entra os outros processos. Muita gente em processos complicados. Esse é outro tema, mas muito interessante. Não sei, velho, o que nós temos que fazer. Não existe uma resposta. Tá? A medicina não sabe também. A medicina não sabe e diz que não sabe. Não existe uma régua, conforme eu falei, para medir assédio, tristeza, transtornos. Não falando de assédio espiritual. Não tem. Dentro da medicina não existe uma coisa que um diagnóstico que fale você tem, não tem. A única coisa que você sabe, se os indicadores não estão bons, sugere-se depressão, mas tem que ver, são tantos transtornos, cada dia descobre um novo, desencaixa, então isso não sabe. Não sabemos ainda menos dos assédios espirituais. Como que se faz? Acho que a gente precisa ter esse olhar. É preciso olhar para as pessoas, ter esse olhar. Não é um olhar imediatista, é preciso estar calmo. Quando você é preciso sentar no lugar. Eu tenho tentado, isso é tão difícil. Você consegue fazer isso? Estou te perguntando. Você consegue chegar no lugar e estar nele? Por exemplo, estou aqui agora, não estou pensando em ir embora. Estou aqui. Você consegue ficar? Pô, como é difícil isso. Ainda mais em lugares ser ruins, trabalho, ambientes com pessoas que a gente não gosta muito. Termina o trabalho, a gente quer sair dali o máximo possível. Então, como que eu vou chegar num ambiente desse? Como que eu vou conseguir olhar para alguém se eu estou assim? Não vou conseguir, velho.
Eu agora levo um pouquinho para o outro lado. O quanto que as pessoas estão com transtornos por aí afora, incluindo a gente, e a gente não está enxergando. A gente não enxerga nem transtorno orgânico, fisiológico, que eu falei esses dias, que são as alterações hormonais que nós temos no corpo da gente, principalmente as mulheres. A gente não tem respeito viria depois, não tem compreensão nem por isso. Como que a gente vai conseguir ver as coisas espirituais? Vai chamar de doido, maluco, louca. Essa pessoa está maluca ali, o negócio de estar desequilibrada, vou sair de... Tão difícil isso. Acho que a gente precisa ter mais calma, tem que sentar num dia num local desse, uma pessoa que trabalha com gente, tem que aprender, um amigo, até dentro de casa, sair agora do profissionalismo e olhar dentro de casa. A gente precisa olhar com outros olhos. É um posicionamento que a gente tem que ter. Assim como a pessoa não consegue ver ela quando está mal, e a gente está hoje falando para que eu consiga observar comportamento, nós que estamos do lado de cá, em tese, vendo alguém em estado de desarmonia, precisamos olhar essa pessoa com outros olhos. Não com os olhos da raiva, do julgar raso, mas com os olhos de possível interação espiritual ali. Já parou para pensar que aquela pessoa que você conhece, seu irmão, seu pai, um parente ou um amigo, que pode estar com um processo espiritual dentro dele? Um transtorno? Já parou para pensar que ela pode estar sem paz? Que se dane para lá. Então é um pensamento de encosto, né? Você não está nem aí para isso. Eu estou falando de forma profunda. Já olhou para as pessoas que você não gosta? Ou que não se comportaram corretamente? Que elas têm coisas que elas vão fazer que são, em uma vida, imperdoável. São coisas imperdoáveis. Mas no sentido geral, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não dá atenção, uma pessoa mal educada, uma pessoa de mau humor, uma pessoa explosiva, uma pessoa com comportamentos estranhos. Já parou para pensar que ela pode estar passando por um negócio que a gente não consegue entender aonde, o buraco daquilo? Que talvez não vai conseguir uma grande coisa, né? Mas a gente não consegue nem ajudar quem está perto da gente, velho. Nem aqueles que estão perto da gente, estão com transtorno, às vezes, da gente. E a gente que tem um transtorno que ninguém entende? Quem é que cuida da gente? Deus, né? O acaso. Quem? Quem cuida de você? Quantos teriam paciência com você? Né? Quantos têm cuidado com você? Que olham para a gente com esse olhar mais distante, mais profundo, né? Um olhar realmente profundo, de calma, assim. Quantas pessoas estão por aí internadas em hospitais psiquiátricos, com processos de assédio espirituais ferrenhos, né? E a gente não consegue ver. Quantas pessoas enlouqueceram, perderam totalmente a capacidade de ir até aí, já não dá mais, né? Porque atingiu, já não dá nem para viver mais perto, porque a pessoa está com comportamentos estranhíssimos, difíceis. Minha mãe era uma pessoa legal, mas ela tinha um assédio espiritual em cima dela, causava um comportamento nela que, nossa senhora, velho. Mas quebrava as coisas de casa. A história é engraçada, mas é triste. Minha mãe, e era assim, se não comprasse cigarro para ela, o encosto fumava com ela. Meu amigo, ela junto com o encosto. Era o verdadeiro cão. Eu não morava mais em Recife, né? Eu morava em Recife, não morava mais em Salvador, onde morava minha mãe. Minha mãe levantou de manhã cedo. André, vai comprar cigarro para mim, coitado do meu irmão André. André, levanta, vai comprar cigarro para mim. Rapaz, minha mãe foi lá dentro, pegou o martelo. Era assim, as ações dela eram assim, velho. E discurso do lado. Pá, na porta. Furou as duas portas assim, fez um buraco na porta assim. Ela olhou assim, dentro do quarto assim. Meu irmão não estava lá, tinha saído de manhã cedo. Meu irmão voltou para casa. Que é isso aqui, minha mãe? Transtorno, velho, um atrás do outro. Difícil contar. A pessoa levanta num negócio, tem que tomar um cuidado. Tem gente assim, velho, hoje em dia eu não sei, mas desviei de vassoura, chinelo, minha mãe quebrava as coisas. Às vezes eu acordava de manhã cedo, a sala, a cozinha tá cheia de prato quebrado no chão, assim. Aí aquela calma, aquela energia horrível, né? Assim, nossa, minha mãe, a pessoa. Aí você calmava, não, mãe, calma, vem cá, tal. Quando dava, pegava uma espírito, ali era espírito, tá?
Com a minha mãe. Minha mãe já estava acessada já. Já estava médium há muitos anos sem trabalhar. Ela já estava, não estava já... Era um processo de subjugação. Ali, tá? O espírito ficava o tempo todo colado. E ajudava a varrer, tal. Ai, calma, tal. O que a gente pode fazer para ajudar? Diga aí, mas você precisa de quê? Tal. Tentava acalmar ela com amor, aí ela ficava melhor, passava 2, 3 dias melhor, depois caía de novo. Aí, esse tipo de compreensão, o que a gente faz? Vamos dar remédio para essa criatura, né? No geral, vamos pegar essa criatura e tem que fazer. Ela não ia para centro espírita, não gostava de médico. Quando a gente mandava para o médico, ela tomava o remédio e parava. Então, a gente está falando de... Eu estou falando um exemplo. A complicação que é ajudar um ser. Apesar de ser uma criatura incrível, um coração bom, mas na hora que caía, era isso aí. Isso está acontecendo. Às vezes falta compreensão na gente, falta chegar do lado, estar do lado, ver o que pode fazer. Não tem o que fazer, velho. Vai ter que aceitar o defeito da criatura. Minha mãe fumava. Toma aqui, mãe, seu cigarrinho, ó. Trouxe aqui para você, toma. Isso aqui é um negocinho para lavar as mãos, tá? Um álcoolzinho. Aí, toma banho, cigarro. É assim que funciona, velho. É assim. A pessoa tem uma dificuldade, você não precisa mudar ela, não. Você vai ter que levá-la para um médico, às vezes, abraçá-la, segurar. Porque o espírito está controlando a dificuldade dela. Como é que vai fazer? Se você não usar o amor, você vai se lascar. Lembra do exemplo que eu falei da bebida? De um cara que era alcoólatra e bebia todos os dias, que o filho conseguiu ajudar? Com técnica. Talvez você não vá conseguir ajudar nunca, mas a única forma de você fazer o espírito perder poder da pessoa é você trazer a pessoa um pouquinho para uma sensação de carinho, entendeu? Vem para aqui, ó. Ela se sente amada, respeitada, claro, com os mesmos defeitos, que você não tem o que fazer. E você leva, ó, você consegue fazer uma amizade. Eu falo, ó, vamos, eu tive que fazer isso, fiz uma grande amizade com ela, para ela poder. Encontrei um psiquiatra espiritualista que entendia de mediunidade, para levá-la, ela poder ir até lá, porque senão ela não ia, velho. Ela achava, minha mãe não se vacinava, achava que as vacinas eram para matar os velhos. Ela falava assim, nesse termo, desse jeito. Até isso era difícil. Para você ter ideia, quando ela foi, ela morreu disso, tá? Ela achava que estava com H1N1, já tinha uma vacina. Ela foi lá no posto de saúde, perto de casa, que tinha ali. O médico disse para ela que ela estava com H1N1 e não era, era câncer. Ela saiu de lá, o médico falou, é bom você falar assim, ficar bom tomar vacina. Ela ainda falou, vou tomar vacina, é nunca. Ela vê, e morreu daquilo. Que não era outra coisa, né? Então não tem o que fazer. Algumas coisas as pessoas são endurecidas, véio. Você tem que amá-las assim. Amá-las... Quais as dificuldades que elas têm? A água está horrível, mas pelo menos tem água. Tem que amá-las assim, abraçá-las assim, cuidar delas assim, antes que elas enlouqueçam. Se já não enlouqueceram, quer dizer, antes de ela passar a ter isso. Eu vou repetir a coisa também que eu falei no último vídeo, vamos para as perguntas. A gente tem que gostar, amar as mulheres, elas mudam, velho. Elas mudam no meio do mês. Não são todas, mas mudam. Elas ficam, fiz um vídeo sobre isso, você deveria assistir. Elas têm uma alteração muito forte. Depois que tem essa alteração, elas vão para o mundo espiritual superior para receber um espírito, entre aspas, fica em baixa frequência alta, libido alta, dopamina alta, serotonina alta, estrogênio alto, uma felicidade total. Na hora que cai na fase lútea, que não vai ter mais, ela pede isso tudo assim, ó. Aí ela sai do contato espiritual e como ela continua com esse contato, mas com baixa mudança hormonal, ela se lasca toda. É por isso que ela vai querer compensar, fica nervosa, fica agoniada, quer fazer alguma coisa. Então, qual é a compreensão? Abrace, pegue, encoste. Você que mora perto de uma pessoa assim, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for. Vem cá, tal, vamos fazer isso aqui. Cuide, para que o espírito, alguém do lado, não faça isso. Não vai. Para você, só tem um jeito. É este. Fora isso, os cuidados necessários, você pode ter algumas coisas, se for um impacto muito grande, comportamentos muito fortes, aí pode procurar um médico e tal, mas sempre com amor, sempre. A única defesa que nós temos contra isso tudo que está aqui que eu estou falando é compreensão e amor. Sobre qualquer outra coisa. Hoje eu digo para vocês que o assédio que nós tivemos, na família inclusive, eu não sei por que aconteceu isso tudo,
Mas me deixou inconsciente por muitos anos. Não é nem inconsciente, é inconsciente, ignorante. Eu reclamei muitos anos, reclamei e agi de forma radical. Fiquei anos sem ir na casa do meu pai, 10 anos. Sim, porque eu não aceitava algumas coisas. Eu estava certo? Pela ótica de um encosto, eu estava. Encosto injustiçado. Porque eu tinha argumento de que ele tratou mal minha mãe, não dava atenção a ninguém, os meus irmãos estavam abandonados, não fez... Então, minha argumentação era válida. Sob a ótica jurídica, válida. Sob a ótica espiritual, não. Eu me lascava com isso. Eu não tinha compreensão que, provavelmente, essa pessoa não podia fazer mais do que isso, principalmente, talvez, por alguns aspectos espirituais também, que não era fácil. No momento que eu compreendi, a minha energia mudou. Quando ela mudou, eu me libertei disso. E com isso, eu melhorei em outros aspectos. É como se eu ficasse mais eu me concentrei mais em mim, eu ganhei mais concentração. E eu comecei a me cuidar mais, tudo melhorou na minha vida. Por isso. Então, o que eu fiz? Amei, entendeu? Compreendi. Então, o encosto não pode fazer isso. Nós podemos. E não é muito amor, não. É só assim, cara, essa pessoa só pode fazer isso, velho. Minha mãe não podia fazer mais do que ela fez. Se eu voltasse no passado hoje, eu ainda tentaria ser melhor do que eu fui. Mas tá tudo bem, foi o que eu pude fazer. Não me culpo também. Né? Assim deve se pensar sempre. E a única defesa existente. O resto, medicina está em avanço, nós vamos melhorar, tem que cuidar, mas não sabemos muito. Levar no centro espírita, talvez você não consiga, mas também é uma solução, tá? Fazer isso, levar no local para tomar um passo, tal. Fazer evangelho no lar, ou fazer uma prece eventualmente, também é uma solução. É definitiva? Nenhuma delas são. A alma, às vezes, vai cair em dificuldades difíceis de segurar. Como é que faz para cuidar de um transtorno mental junto com o processo de assédio? Talvez essa visão mais... não vai resolver. Mas se tiver alguma solução, essa visão mais profunda, superativa mesmo. Que essa pessoa está com isso. Perguntar. Sentou na sua frente, qualquer um, com uma dificuldade, essa pessoa está com isso. Olha a diferença. Você pode falar, eita, que pessoa pesada, não. Muitas vezes eu fiz isso. E não era. Muitas vezes não era. E eu continuo fazendo, tá? E eu tento me esforçando para não fazer. A faculdade tinha um cara que eu vi, eu falei para ele isso. Para ele. Cara, eu olhei para você, eu vi você mal, imediatamente achei que, nossa, que cara metido, ele olhou pro lado, achei que era comigo, sei lá. Não, o cara tá mal, velho. Pensa em sair da faculdade, tá depressivo. Tem outro que eu tô assim também. Acho ele metido, snob. Aí eu ainda não consegui entender por quê. Aí eu fico tentando saber por que aquele cara tá assim. Olha a visão que eu fico assim. O que essa pessoa tem, velho? Não é comigo. Essa pessoa tem alguma coisa. E eu não sei o que é. Olha a diferença da visão. Você muda ela, né? Você tira o seu próprio umbigo ali. O mundo não gira em torno da gente. E começa a olhar com outro olhar. Então esse olhar ele precisa ser assim. Precisa ser fundo. Sempre. A pessoa está aqui. O que ela tem, velho? Por que essa pessoa está se comportando desse jeito? Tinha outra pessoa que era uma pessoa que falava muito, queria chamar muita atenção, muito, o tempo todo. Incomodava todo mundo da sala, né? Tinha problemas, todo mundo. Aí conversando e tal, isso foi em outro local, tá? Foi aqui, foi lá. Descobri que essa pessoa tinha um problema não problema, mas uma vontade imensa de chamar a atenção do próprio pai, conversando, sem querer, fazia isso no dia a dia, era inconsciente, era assim. Isso é muito interessante, quando uma pessoa não tem valorização do pai ou da mãe, ela começa a ficar querendo chamar a atenção dos outros, então ela começa a se levantar a cabeça, chamar a atenção, parece metida, mas é um comportamento que a gente não aceita lá fora. Quando a pessoa começa a fazer isso, a gente tem impaciência, a gente começa a odiar esse tipo de gente. Essa pessoa cria inimizade em todos os lugares que vai passar, porque é um comportamento extremamente desequilibrado. Até incomoda muito. Então a gente tem que estar olhando. É a única forma de você fazer um olhar mais a fundo. Eu não sei se a gente consegue fazer muito isso, porque no final dá raiva. Tem dia que tô com raiva, velho. Tem dia que eu chego na faculdade, eu chego ali no lugar que eu vou para um cantinho fazer uma prece. Porque eu percebo que eu não estou conseguindo alinhar meu pensamento sobre o caminho da compreensão, né? Então eu começo a fazer um trabalho, eu percebo, aí eu entro numa frequência diferente. Eu percebo que o caminho que eu faço
o processo todo, desde eu acordar, da onde eu acordei, para onde eu estou indo, que faz isso. Então, o assédio, eu corto antes que o assédio me pegue. Aí eu começo a olhar tudo no melhor, as coisas começam a melhorar. Então, a minha visão sobre essa questão espiritual, ela tem que estar... eu não tenho lucidez. Ninguém tem. A gente mantém ela. E a gente precisa manter a lucidez quanto ao amor, tá? É isso. É para cuidar das pessoas que estão com dificuldades. São muitas, velho. Eu podia dizer que todo mundo tem algum tipo de dificuldade diferente. Alguns, mas uma parte grande está com transtorno, com necessidade. E alguns, eu não sei dizer a porcentagem, uns 30% estão pesados. 30% estão pesados e precisam de um olhar atento. Só de olhar para a pessoa. Você deixa a pessoa pensar, cara, você está bem, velho? Se você fala isso, a pessoa já... Você percebeu? Porque ninguém percebe, velho. Ninguém olha pra gente. Se chegar mal, às vezes não percebe.